Feliz melhor dia da nossa vida, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Você falou? Universal Studios? Não! Qual é o rolê? Animal Kingdom. Eu te falei Animal Kingdom? Você escreveu Universal Studios. Aonde? Universal Studios? Não. Você falou no áudio Animal Kingdom, mas você escreveu no Instagram? Não. Universal Studios. Não. Não? Você não estudou Universal Studios, estudou? Estudei. Hoje a gente vai falar do Animal Kingdom, galera. Árvore da vida. Animal Kingdom. E o parque Animal Kingdom é o maior parque da Disney. O principal símbolo desse parque é a Árvore da Vida. Como que é esse parque? Esse parque ele tem muitos animais, muitos animais. Ele é no formato da África, inclusive, assim. Só que o principal símbolo desse parque é a Árvore da Vida. E quando a gente fala Árvore da Vida, do que você lembra, Kel? O Jardim do Éden, o lugar de onde a gente veio, né? A Árvore da Vida, então, ela foi apresentada pra gente no jardim. Vamos falar do cenário do jardim, Kel. Imagina, Deus, Criador, nosso Pai, Ele nos criou. Ele criou todas as coisas, Ele criou o céu e a terra, Ele criou tudo, criou a gente e criou também um lindo jardim chamado Jardim do Éden. E aí, que significa Éden é lugar de delícias. O Éden significa lugar de delícias. Então, imagina você num lindo jardim. Nesse lindo jardim você tem muita beleza, né? Na minha imaginação eu vejo assim, muita beleza, muitas cores, muitas flores. E a palavra fala que tem muitas árvores. Árvores que dão frutos com sementes. Para quê? Para que a gente possa se alimentar e alimentar os outros também com essas sementes, né? É assim que eu vejo. E aí, o que Deus faz? Ele transborda lá nesse jardim, em tudo. Ele manda a chuva no tempo certo, Ele tá lá presente o tempo todo, tá lá cuidando de tudo. Aliás, Ele dá uma ordem pra gente. Qual que é a ordem que Ele dá pra gente, Kel? Existe uma ordem para que a gente não se aproxime, não coma de um fruto. É isso que você tá falando? Antes disso. Lá, pegadinha. Antes disso, Ele falou assim, seguinte, ó. Eu tô fazendo o jardim pra você, eu tô te colocando no jardim, eu tô te dando a terra. Ser humano, eu tô te dando a terra e eu vou colocar várias árvores frutíferas que vão dar frutos, que têm sementes para você se alimentar. Eu vou mandar a chuva, eu vou prover tudo que você precisa. E a ordem que eu te dou é: seja fértil. Seja fértil, multiplique, encha essa terra, domine essa terra, cultive essa terra. Essa foi a ordem que Ele deu pra gente quando Ele colocou a gente no jardim. E a coisa mais importante desse cenário é a intimidade. É a intimidade que a gente tem no jardim, porque é de delícias, é o lugar de amizade. Um lugar que não falta nada. É um lugar de abundância. Que eles eram plenos. Exato. Não havia uma dificuldade, eles viviam plenamente. Tinha tudo, Ele provia tudo. Deus, de forma agradável. Absolutamente nada falta nesse lugar. Eles não precisavam sofrer, não precisavam se esforçar. Eles não precisavam, aliás, nem trabalhar eles precisavam. O que eles faziam lá era desfrute, cuidar, era delícia, era cuidar, cultivar o solo, assim como Deus fala pra gente fazer dentro de nós. Nós somos o jardim hoje, né? Nós somos nossa mente, nosso coração é o jardim. E Deus permanece dizendo pra gente: cuida, cultiva esse jardim, seja uma boa terra, né? Um solo fértil, onde você vai receber as sementes que vêm desses frutos e essas sementes a gente vai cultivar. Mas como que a gente vai fazer isso? Porque a ordem dele não é só governe, domine sozinho. É governe comigo, em intimidade comigo, em amizade comigo. Quando a gente fala que é intimidade, o que vem na sua cabeça? É alguém que está muito próximo, que a gente tem uma linguagem boa, toda hora que a gente quer falar, ela tá ali, ela ouve, a gente pode ser verdadeiro com ela, expor nossos sentimentos. É um relacionamento muito próximo, né? Intimidade. Que conhece a gente. A intimidade a gente vai conquistando, né, nesse mundo, assim, por exemplo, outro dia eu falei pra Kel,
Eu tava com vontade de te chamar para ir para um lugar e eu não te chamei com medo do que você poderia pensar. Só que isso não tem a ver com intimidade, porque quando a gente tem intimidade verdadeira, eu acho que a gente passou essa barreira depois que a gente comunicou isso uma para outra. Eu não vou mais deixar de falar algo que eu senti por medo do que você vai pensar. Sim, eu sinto mais liberdade hoje para chegar e falar, Kel, então, é isso. Te respeito se você não quiser, te respeito se você não for, mas eu quero ir, eu vou. Como você falou, porque a intimidade é quando você conhece o coração da outra pessoa, então e ela conhece o seu. Então, se você falar algo que não foi de, não vai chegar a ofendê-la, ela não vai se ofender. A verdade qual que é? A intimidade mesmo é ir profundo. Intimidade é acesso ao profundo. E Jesus, ele tem esse acesso dentro de nós, mesmo quando nós não damos esse acesso para ele, mesmo quando nós não reconhecemos que ele está presente, ele tem esse acesso ao nosso coração, entende? Ele conhece o nosso coração, ele entende todas as coisas, ele não olha pra gente e nos julga, por exemplo, ele não olha pra gente e fala, é um caso perdido, ele não olha pra gente e fala, já era, acabou, não. Ele tem um olhar de amor, ele conhece profundamente o nosso coração e conhece o porquê que a gente chegou no lugar que a gente chegou. Ele conhece o porquê das nossas dificuldades, o que é desafiador pra gente. Ele conhece todas as coisas. E é tão bonito ver que quando a gente percebe que a gente pode dar esse acesso para ele, ele vai cuidando e transformando e renovando e restaurando a gente lá no profundo, intimamente, sabe? A intimidade, então, tem a ver com amizade, tem a ver com... Só tem que passar e dar um tchauzinho. Sua vez, vai. Obrigada. Em casa, por exemplo, geralmente é um lugar de intimidade. Geralmente é um lugar onde você não precisa se enfeitar, você não precisa, sei lá, se mascarar. Você pode ser puramente você mesma, falar com a sua linguagem espontânea. As pessoas já estão acostumadas, já entendem. Ser totalmente você, livre para ser totalmente você. E esse é o lugar mais seguro, mais incrível, mais gostoso de estar. Esse lugar com o nosso Pai é isso, assim, é ir para dentro. É ir profundamente para dentro. Com o nosso Pai, a gente não precisa... Primeiro, que nem adianta fingir, nem adianta, porque ele sabe a verdade. Então, não adianta você fazer uma voz diferente, você fingir alguma coisa, você forçar alguma coisa. Ele sabe a sua verdade, ele sabe a minha verdade. Ele me criou, ele te criou, ele conhece o íntimo do nosso ser, ele conhece os sonhos que ele colocou no nosso coração. A gente pode se enganar, mas ele não tem como enganar ele, certo? Não tem como, né? É impossível. Então, assim... Esse lugar é um lugar da gente ir, na minha visão de intimidade, o lugar mais íntimo que existe é dentro. É o lugar do nosso coração, são os pensamentos que a gente tem, é a visão que a gente tem, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente sente, as coisas que a gente guarda de memória, de experiências, de desejos, de sonhos, de anseios, entende? Na minha visão, não existe um lugar mais íntimo que esse. E é tão saudável quando a gente pode ter esse lugar para fora também, não só para dentro, mas quando a gente pode encontrar pessoas na nossa vida onde a gente pode ser livre também, para dizer nossa verdade, sem medo, sabe? Sem precisar filtrar, sem precisar calcular. Mas acima de tudo, o convite desse vídeo é para que a gente tenha esse lugar com o nosso Pai, porque embora a gente possa ter pessoas do nosso lado que nos permitem, né, essa liberdade de ser íntimo, de ser verdadeiro, de ser 100% a gente, nós somos criados para um lugar de intimidade com o nosso Pai. Essa é a verdade. A nossa vida, o propósito da nossa vida é exatamente esse lugar, esse jardim de delícias, esse lugar de prazer na presença dele. E é impressionante como aumenta a intimidade quando a gente passa a não orar palavras repetidas, ensaiadas, como uma conversa, orar como se fosse uma conversa. Orar é conversar, né? Conversar com o Pai. Só que é aí que tá, né? Muitas vezes a gente ainda
não chegou nesse lugar de muita intimidade, então a gente tem aquela coisa assim de tipo, não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que, né, não pode falar tal palavra, não pode falar você, tem que falar Senhor, tem que ser o quê. Mas quanto mais intimidade você tem com o seu pai, mais livre você é com seu pai, mais a verdade escancaradamente você vai falar para ele, mais você vai ouvir também o que ele tem para dizer, né? Porque não é só falar e tipo, tudo lindo, o pai vai achar tudo maravilhoso, não é isso. O pai exorta, o pai corrige, né? O pai, ele direciona, ele guia para o lugar onde é melhor pra gente, mas com muito amor, sabe? Com muito amor. Inclusive até essa questão do Jardim do Éden que você falou assim, ele deu uma ordem, não coma do fruto proibido, aí a galera foi lá, comeu o fruto proibido, e as pessoas se esconderam. Por que elas se esconderam? Se elas conhecem o caráter de Deus, o caráter amoroso, por que elas tiveram, do que elas tiveram medo? Por que elas se esconderam? Não era muito mais fácil chegar e falar assim, pai, olha o aprendizado que precisava ter. Pai, eu errei, eu te desobedeci. Pai, eu errei, eu não confiei em você. A intimidade evitaria tudo, todos os problemas. Evitaria a expulsão do Jardim de Delícias, a desconexão com o pai. Desconectou, tiveram discernimento de coisas que o pai não queria para eles, né? Que era o mal. Bem o mal. O mal. Na minha interpretação é o mal. Porque Deus é o bem, é a luz. Só que ele não força as coisas. Existe os dois lados da moeda, mas ele nos dá totalmente a liberdade, né, para escolher, e principalmente escolher estar com ele, viver perto dele, viver conectado com ele, viver firmado na presença dele, buscando ele. E esse jardim maravilhoso, com essa árvore maravilhosa, eu acho que era a fonte de vida mesmo, de tudo que era bom. E a partir do momento que eles deixaram de ter acesso a essa árvore, eles se tornaram seres mortais. Porque eles não bebiam mais da árvore da vida, né? Sim. Qual que é? Vamos falar mais um pouco sobre isso, então. A árvore da vida é a plenitude, né? A plenitude de vida. A plenitude de vida se equivale à vida eterna. O que Jesus veio nos dar. O que Jesus veio nos dar acesso novamente, porque a gente já tinha recebido isso do Pai, lá no Jardim de Delícias, né? E aí nós perdemos esse acesso, mas Jesus, ele veio resgatar e levar a gente de volta para esse lugar de intimidade com o nosso Pai. De o plano é levar a gente de volta. O plano do Pai é esse. O plano já é agora. Já é agora. Nós já temos esse acesso. Nós já temos essa intimidade. Nós já temos essa conexão. Porque Ele está aqui. Nós somos habitação. Não foi isso que a gente falou no vídeo passado? Então, não precisamos esperar nada acontecer. É agora. O foco é entender que o Jardim de Delícias, a conexão, o acesso, esse lugar de intimidade é igual a amizade. Amizade. Amizade profunda, amizade que não passa, amizade que não se destrói. É um amigo mais que irmão, né? Que nem falam na palavra. Esse é Jesus. Ele não quer o seu mal, ele não chega em você pra, sabe, acabar com sua vida. Pelo contrário, ele pode até não gostar de muitas coisas que você faz, coisas que você pratica, ele pode não concordar com muitas coisas, pode não ter concordância com quem ele é, com a pureza que ele é, com a verdade que ele é, com a luz que ele é, mas ele te ama incondicionalmente, ele é seu amigo e ele quer o seu bem, sabe? Ele é aquele amigo que te resgata, que te dá a mão, que te levanta, que fala, bora, tamo junto, bora andar sobre as águas, bora, olha pra mim, bora, vai dar tudo certo, bora, sabe, todo dia em todo ele tá lá, sabe, te sustentando, ele tá lá te levantando, ele tá lá, ele tá aqui, ele tá aí, ele tá em todo tempo. Fala então, como é que faz, Kel, pra gente chegar ter no Pai? Amizade, intimidade? Conta aí pra gente. Olha, eu tenho que te falar o que ele me mostra, Não adianta eu falar bonito. Bora. Eu vou falar o que ele me mostra, tá?
Ele é tão puro, poderoso, que a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra em contato com ele, assim, é se prostrar. Tá? Não é fisicamente, é mentalmente, de coração. Então é assim, reconhecer a grandeza dele quanto a gente é pequena. A gente tem que sair desse lugar de autossuficiência e saber que ele é soberano, poderoso, majestoso, se colocar em humildade e conhecer a grandeza dele, tá? Acho eu que sou aquilo... falho, Senhor, então vem a mim. Essa verdade, Chama. né, que a gente até falou no vídeo passado, sobre chegar e falar, pai, perdão, desculpa, eu sinto isso, eu penso isso, é a minha verdade, eu quero confessar pra você. Eu sei que você já sabe, mas eu tô enxergando isso, eu quero dizer pra você que eu sei, e eu quero dizer pra você que eu quero me arrepender, que eu quero mudar, que eu quero transformar. Então me ajuda, né? Eu acho que isso é algo essencial pra gente se aproximar. O que a gente tá falando aqui não é papinho, mas eu vejo pessoas assim, que são maravilhosas, but elas falam assim, cara, eu quero ter um encontro, eu quero entender o que você tá falando. Mas o primeiro passo seria esse. Arrependimento. A gente chama, Senhor, quero te conhecer, fala comigo, quero te entender, quero entender você na minha vida, eu te agradeço tudo que você faz na minha vida, mas fala comigo, eu quero te conhecer. E é o tempo todo também querendo que ele te conheça, né? Que eu digo isso pela minha experiência agora. O tempo inteiro eu tô assim, pai, olha, eu tô sentindo isso. Pai, olha, eu tô com dificuldade nisso. Olha, eu não sei fazer isso. Pai, olha, eu tô vendo que pra todo mundo isso aqui é normal, pra mim não é. Tipo, e aí, sabe? Você me fez assim mesmo, tem que mudar, o que que é? Sabe? Muito tempo todo, em todos os nossos caminhos, reconhecer ele, ou seja, conhecer novamente, reconhecer os nossos caminhos com ele. Em todo tempo, chamar ele. Vem aqui, pai, olha, tô aqui com aquela agora. Ele responde. Olha, tô sentindo isso, tô pensando isso. Pai, poxa, que legal que você fez a vida da Kel. Que legal que o lado dela, melhor dela é esse, o meu é esse, a gente se complementa. Que legal. Que legal. Sabe, agradecer o tempo todo. Que isso é gratidão, é enxergar a beleza dele, é contemplar. Principalmente isso, intimidade. É principalmente você conhecer mais dele. Mas também deixar que ele conheça você e tudo de você, não só as partes bonitas de você, não só a sua gratidão, mas suas dificuldades e seus desafios também. Das coisas de Deus, elas são paradoxais, mas elas coexistem. Tem aquela passagem que chega um cego de nascença, acho que era de nascença, chega o cego e Jesus está lá para curar geral. E eu chego no cego. Jesus pergunta, cara, queres que eu te faça? O que você cara, quer? Quando você vê isso, o cara ia responder assim, Jesus, não estava claro pro senhor não? Se eu também não ler o meu coração, não sabe o que eu quero, mas Jesus pergunta. Até porque Jesus não só quer que a gente fale, quer que a gente compreenda que o que nos cura é a nossa fé. E sabe lá se o cara não era... O pior problema da vida dele não fosse ser cego? Sim. Talvez fosse, eu quero reconquistar meu amor. Ou o coração dele não era de Deus, também poderia ser muita coisa. Dinheiro. Então assim, Jesus pergunta até para testar a gente, né? E a gente precisa falar, conversar, trazer a luz. Porque às vezes quando a gente também, a coisa não vem aquele teste pra gente se posicionar, nem a gente se conhece, sabia? Aí a gente consegue perceber o que a gente quer de verdade, quando vem uma pergunta. A gente se perguntar também, né? Quando a gente tá falando com ele, a gente tá querendo ou não também entendendo o nosso coração, entendendo a nossa verdade, porque muitas vezes a gente pode usar máscaras com a gente mesmo. Né? A gente pode fingir com a gente mesmo, a gente pode se enganar. Quando a gente sabe o que tem, tenta mascarar isso, não é saudável, Jesus não gosta. É isso aí, é como se a gente estivesse colocando para baixo do tapete, quando na verdade ele quer limpar a casa, limpar nosso coração, para que ele possa brilhar dentro de nós e ele possa nos colocar num lugar alto para brilhar para a glória dele, né? O que ele realmente se agrada, que ele realmente deseja, é que a gente tema ele, e que a gente confie, que a gente tenha esperança no amor leal dele. Então a constância tem que ser sempre trazendo na nossa mente, no nosso coração,
a fidelidade do amor dele, a constância do amor dele não passa, não muda, não oscila. Não é que nem a gente que tem variação de humor, que tem vários sentimentos e que pode oscilar, sabe? É um amor leal. Quando fala amor leal, significa fiel, significa permanente, eterno. E quando a gente se conecta com mais constância com essa verdade, agrada o coração dele, porque não é só sobre a gente amar ele, mas sobre a gente receber o amor dele, a graça dele, amor de graça, o amor fiel dele. Então está na palavra. O que agrada a Deus é que a gente tema ele e que a gente tenha esperança no amor leal dele. Eu li sobre isso hoje. É. Constantemente a gente tem um pai nos amando. É constante. E quando a gente olha para esse pai nos amando, muda tudo. Muda o nosso estado. É engraçado que a gente acha que o pai só vai amar a gente em coisas assim que a gente acha que é importante para ele. Não, ele ama a gente até nas coisas que a gente gosta. Ele ama no ser. Você acha que Deus ama o ímpio? A justificação é até pro ímpio. Porque não é sobre nós e o que a gente faz, é sobre quem ele é e o que ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Mas ser ímpio, na minha opinião, é quando conscientemente a pessoa pratica o mal. Sim. E se compraz daquele mal. Você sabe o que é ímpio? Impiedoso. A pessoa não tem piedade. E o que é impiedade? Falta de amor, falta de... Impiedade de querer andar no bem. O que é piedade? A piedade, eu não sei se eu vou conseguir, eu sinto ela. Eu sinto, vamos agora botar em palavras. Significa acesso ou não acesso com Deus, certo? Boa. É só isso. Boa descrição. Bem simples assim. E aí o que acontece? Falta de perdão. Por também, que uma pessoa faz o mal? Por que tem fruto de mal? Tem algo antes disso. Ela não simplesmente nasceu e decidiu, vou fazer mal. Ela tem uma história que Deus conhece, a gente não conhece. Ela tem uma experiência de vida, ela passou por algo, ela tem um processo de vida, ela tem dores no coração, ela tem feridas no coração. E ela não foi restaurada, o coração dela não foi restaurado. Ela tem então frutos maus, certo? Entendendo aqui. Né? Por exemplo, a gente falou da madrasta lá da Branca de Neve, por exemplo. Por que ela era tão amarga? Porque ela tinha um amor, que era o marido dela, ela perdeu o marido dela, que era a fonte de amor dela, que já era o erro aí, né? Porque a nossa fonte não pode ser pessoas, não pode ser coisas desse mundo. A fonte deve ser o nosso pai, né? E apenas isso, todo o resto é idolatria. E a fonte dela morreu. E a vida dela acabou, porque ela achou aquilo uma injustiça. Ela sofreu muito, ela sentiu muita dor. E ela não restaurou o coração dela. Ela não conseguiu compreender, ela não conseguiu perdoar, ela não conseguiu ela não fez aceitar aquele movimento de andar em retidão em direção ao pai, de colocar ali na frente, pai, cura, tô sentindo isso, tô sentindo esse sentimento que não tá legal. Não, ela simplesmente cedeu à vingança, ela cedeu à amargura do coração dela, e aí ela começou a fazer o mal, e aí ela sentiu prazer naquilo e ela foi. Foi uma opção consciente, então seria ela uma ímpia? Ímpia de coração? Eu acredito que a gente não tem acesso ao coração das pessoas, né? Mas aos frutos, né? A gente tem acesso aos frutos, às ações, às palavras, da graça, o afastamento do amor, de tudo né? que Deus quer pra gente. Eu acredito que o nosso papel nesse mundo é caminhar aqui como Jesus caminhou, liberando esse acesso, esse ano da bondade, esse ano da misericórdia, esse ano da graça, esse ano do amor incondicional, das boas notícias que dizem existe um novo caminho, existe um novo tempo, existe uma nova oportunidade, você não precisa continuar nesse lugar, até porque a pessoa que mais sofre é a pessoa que está gerando frutos maus, né? A gente pode pensar de diversas maneiras, mas o simples fato de você ter irritações, reclamações,
mau humor, tudo isso são frutos maus, que não provém do nosso Pai. Né? Isso é num nível que você faz mal para você mesmo. E para as pessoas ao seu redor também, né? Geralmente. Sim. Então a gente entende que se a gente julga isso, se a gente condena isso, se a gente se conecta com isso, primeiro que a gente faz mal pra gente, geralmente, e segundo que a gente não tá tendo os olhos do nosso Pai, que é de paciência, compreensão, misericórdia. Eu te garanto, por experiência própria, que você vai conseguir afetar muito mais essa pessoa que está nesse ambiente inóspito. Existe essa palavra? Não existe inóspito? Existe. Mas você vai conseguir tocar mais esse coração que está nesse lugar inóspito se você tiver paciência, misericórdia e amor incondicional nesse tempo onde a pessoa não merece. Onde essa pessoa, tipo, tá assim, for chata, entendeu? Tá irritada, ela tá de mau humor, tá reclamando. Marido, não vê esse vídeo não. Vê-se! A gente vai se cobrir. O amor cobre muitos pecados, e a palavra também fala isso. O amor cobre muitos pecados. Coração quebrantado, né? Aquela coisa que eu tinha dito de chegar humilde para Deus, pedindo transformação, pedindo para Ele vir. Quando a gente comete, não estou falando de mim, sabe? Uma amiga, assim, uma amiga me contou que quando ela deixa a ira vir, ela sofre demais dela ter impactado a pessoa que ela ama. Depois, né? Porque você imagina, a pessoa que você ama tá assim com aquele semblante lindo aqui, ó, de amor. Aí vem você assim, ó, com a TPM, sei lá o que que é, né? Desculpinha, TPM desculpinha, hein? Desculpa, não me cancelem, mas TPM desculpinha. Não, mas rola, hormônio. Pode rolar, mas não, a gente autodomínio rola mais ainda. Fica ali, regular ali o depois a gente conversa. Aí, a pessoa... Gente, sabe o que é você ver aquela pessoa que tava com semblante assim, ó? E que te ama, e você, tipo, magoou o coração dela porque você usou uma palavra, você não abraçou de manhã. Gente, isso é horrível. Vou te falar que essa minha amiga me falou que o que ela mais quer mudar, que ela mais chama Jesus pra mudar, é pra ela não ferir quem ela ama. Sabe? Começa se perdoando. Começa se perdoando. Oi, telefone sem fio, começa. Vou telefonar pra ela. Amiga, começa se perdoando. Vamos falar mais disso. A gente tem que entender os nossos processos. Um dia você sentou na mesa comigo e falou assim: ai, não queria falar disso, mas falou, né? Aí ela falou assim, a amiga, não foi aquela não, foi uma amiga. Aí ela falou assim, eu não queria estar nesse lugar. Aí eu falei pra ela assim, pra essa amiga, falei, mas é onde você tá. A gente também precisa ter paciência com a gente. Paciência com os nossos processos, misericórdia com a gente, misericórdia com os nossos processos, com o nosso tempo de cura. É claro, se a gente está buscando a cura, se a gente está buscando a transformação, se a gente quer, se a gente se arrepende, se a gente quer mudar. Então, amiga, seguinte, amiga, tá tudo bem, sabe, gente? Tudo bem. Deus é muito paciente, Ele tem muito amor pra gente. As pessoas que amam a gente também estão junto com a gente por um propósito, e a gente está sendo lapidado. Mais perto do monte, mais perto da face, o medo quer me parar. Então me tira o medo e me faz parar de dizer: Moisés, vai no meu lugar, né? O que acontece com Moisés? A gente tá falando de intimidade aqui. O que aconteceu? Moisés, ele tava lá pastoreando o rebanho do sogro dele, né? Tipo, era algo, tipo assim, eu aqui, Deus ali. Porque é uma coisa que eu tenho pensado muito, é que, cara, de fato, ir na igreja é maravilhoso, tem um propósito, estar em comunhão com os irmãos é maravilhoso, ter amizades é maravilhoso, gente que ama Deus perto da gente, maravilhoso. Só que nada vai ocupar o nosso lugar. Ninguém pode ocupar o nosso lugar. Foi feito pra mim, pra você, pra Kel, tipo, é único, é específico, é só pra você, entende? Eu não posso ocupar esse lugar. É muito legal você assistir meu vídeo, é muito legal você assistir pregações no YouTube, é muito legal, mas nada vai ocupar o seu lugar de ir ler a palavra, de ir conversar com o Pai, que a gente chama de orar. Isso é muito importante, a intimidade. Isso a gente precisa falar, entende? Então, assim, pra mim, Moisés era tipo assim: eu vou na igreja no domingo e tá de boa.
eu assisti um videozinho ali e tá de boa. Pra mim, Moisés era essa pessoa, na minha visão, assim, entende? E aí chegou um belo dia, maravilhoso dia, preparado pelo Senhor, o que aconteceu? Ele resolveu subir um monte. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e eu vou ficar lá até te encontrar. E aí ele falou assim, eu vou subir no monte de Deus. E o que representa o monte de Deus? É esse lugar de intimidade. E o que aconteceu? Ele começou a ver o quê? Um fogo queimando. E ele fez o quê? Quando ele viu esse fogo queimando? Queimando sem consumir aquela planta, sem né? a sarça se consumir. Mas qual foi a ação dele? Ele entendeu que era Deus, que era alguma coisa. Ele chegou perto. Chegou perto. Ele falou, bora ver, né? Bora ver o que é isso. Ele chegou perto, ele se aproximou, ele quis chegar perto, entendeu o que era. E ali Deus falou com ele, não com mais ninguém. Com ele. E ele falou o quê? Moisés, tira a sua sandália, porque esse lugar que você tá é santo. É verdade, né? Esse acesso comigo, essa intimidade comigo, essa comunhão, essa unidade comigo é verdade. Eu sou a verdade. Eu sou santo, eu sou puro, eu não passo, eu sou eterno. É a verdade. Confia, Moisés. E aí nessa intimidade, nessa aproximação, Deus deu uma missão para ele. E ele falou assim, mas quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? E aí Deus falou o que para ele? Moisés, você é maravilhoso. Eu te preparei, te lapidei. Não, ele não falou isso. O que ele falou? Ele não levantou a bolinha de Moisés. Ele falou, Moisés, eu tô com você. Tá, essa parte, é. Só apenas. Queridinho, filho. Eu tô com você, não é sobre você. Meu filho, É sobre eu estar com você. Como que Deus ia mandar ele fazer alguma coisa e não ia estar com ele? Que rolê é esse? Não tem nada no livro que fale algo do tipo. Então isso foi um boom aqui agora. E é sobre intimidade, Se ele mandou, ele tá com a gente. É unidade, é intimidade, é habitação. Lá em Apocalipse ele fala, ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida. Ao vencedor. Ao vencedor. Quem e aí, resistir. quem é esse vencedor, né? Como ser esse vencedor? Aí ele fala, a primeira coisa que ele fala é sobre observar o trabalho árduo, ou seja, a persistência do buscar, do permanecer, do estar, do gastar tempo. Ele observa a perseverança, ele observa o não tolerar o mal, acima de tudo, dentro de nós. Acima de tudo, dentro do nosso coração e da nossa mente. E é algo que ele exorta e que ele fala, mas tem uma coisa que você tem que cuidar, é sobre algo que você fazia no início e que você deixou de fazer. Eu entendo como a fidelidade do primeiro amor, na minha interpretação, é sobre essa amizade com Jesus. Tá? É sobre entender mesmo que foi ele que me trouxe até aqui, entender que foi ele que me resgatou, entender que foi ele que me deu acesso ao Pai, ele que me deu um Pai. Sabe? Então isso é algo que a gente não pode perder. Essa amizade, essa intimidade, esse amor, esse primeiro amor. Sabe o que eu acho mais importante? É a gente pegar essa essência de tudo que a gente conversou, de intimidade, de amizade, de acesso, de árvore da vida, de frutos, pegar toda essa essência e transmitir isso além das palavras, né? Na imagem. Porque ontem, inclusive, Kel, eu tive várias experiências já a contar aqui pra vocês, usando minha sainha. Que não dá pra vocês verem. De várias pessoas falarem, nossa, essa forma de vestir gera uma sensação, gera um sentimento, gera uma calma, gera um equilíbrio, traz uma leveza, traz uma harmonia, traz uma beleza para os olhos, algo bom.
E é assim, sabe? Isso foi muito especial. Também uma criança falou assim, é princesa, ficou com os olhos cheios de água, abraçou, assim, água não, de luz, de brilho. Então, assim, foi especial estar vendo que já só de trocar alguma coisinha já tá fazendo um... Você impactou e passou uma mensagem através da tua roupa. É claro que é quem a gente carrega acima de tudo, né? Mas a gente consegue trazer melhor a história, contar melhor a história quando a gente conta tudo. Ai, desculpa, agora que eu entendi o rolê. Vem? Eu achei que tu tinha deixado cair sem querer. Olá, gente. Fê, é muito legal. Eu acho que isso que você falou é lindo. É sobre aquele cuidado do pai, tá? Ele vai cuidar da gente em todos os detalhes. A gente veste roupa, isso tá atrelado ao ser humano. Bora partir então de escolher nossas peças? Bora partir. Bora fazer o seguinte, eu vou separar umas peças que estão ligadas com o vídeo da semana passada, que é o vídeo da Nova Jerusalém, e peças também pro vídeo de hoje, da Árvore da Vida. Você faz a mesma coisa e depois a gente senta pra apresentar o que a gente escolheu e tudo mais. Pode ser? Pode. Aí esse aqui, o cabelo, eu faria assim. Bem selvagem. Leoa. Tem que ficar cacheado. Bem... Não, engraçado assim, eu faria assim, aí você jogou pra frente, eu falei, nossa, ela vai fazer algo. Aí ela voltou e... Por que jogou pra frente? Você voltou. Não, é porque você não sabe, mas tem toda uma técnica quando... Meninas, presta foca. Quando você joga o seu cabelo pra frente, assim, você dá um volume nele aqui, ó. Vocês estão achando que ela fechou a loja pra fazer isso? Não, gente. É com todo mundo passando aqui, entendeu? Nova Jerusalém é assim, meu bem. Ah, não, a gente já tá... Não tá mais em... Não, a gente tá em Nova Jerusalém, mas agora a gente está no Jardim de Delícias do nosso Agora a gente pai. tá no jardim.